vamos lá, gente, me apresentando. Meu nome é Maria Fernanda. Eu trabalho hoje como gerente de mídia e analytics dentro do grupo RD Saúde, que é a dona da Rai e da Drogasil. Eu comecei minha carreira no mundo digital já faz mais ou menos 10 anos. Trabalhei em algumas grandes agências, atendendo clientes. Depois disso eu migrei para uma carreira mais focada em marketing, mais focada em empresa. E hoje a minha atuação está sendo como mídia dentro do grupo RD. Eu vou falar um pouco hoje muito sobre um assunto que eu acho que é de verdade para todo mundo. A gente está aqui no evento de dados. A gente tem falado muito sobre o volume de dados e sobre acho que de como estruturar esses dados. Está falando muito sobre banco de dados e a minha fala aqui vai ser um pouco mais para como usar esses dados. Então assim, eu venho do mundo de marketing, então os meus exemplos eles vão ser sempre muito para esse lado. Mas a ideia é entender um pouco mais como esses dados moldam ideias, né? Então, como é que a gente passa a sair de um viés muito focado para publicidade, um viés muito focado só para criatividade, como é que a gente faz isso através do uso desses dados. Então, basicamente, acho que todo mundo sabe hoje, né? Uma fala muito comum de que o dado que sai é tão importante, a qualidade dele depende do dado que entra. E hoje, dentro das empresas, a gente tem dados entrando de diversas formas, né? A gente tem os dados dos próprios clientes, os dados first party, a gente tem pesquisas de mercado, a gente tem os dados demográficos, a gente olha muito para o marketing, para social listening, métricas específicas de mídia, então aqui começa a entrar KPIs mais pautados realmente nessa criatividade, só que cada vez mais está todo mundo buscando outputs cada vez mais sofisticados. Então assim, fala-se muito sobre criação de agentes de GA, fala-se muito sobre hiperpersonalização de jornada. Então assim, cada vez mais o usuário está ficando mais interessado em receber só o que realmente importa para ele. Então hoje, quando a gente entra em alguma rede social, um TikTok, um Instagram, a gente não tem nem mais uma tolerância de ver um assunto ou algum tipo de criativo que não nos interessa. E para a publicidade isso também é verdade. Então assim, cada vez mais realmente essa parte da hiperpersonalização e de a gente conseguir entregar algo de valor para o cliente, ele é necessário. Então a gente fala muito sobre, né, temos que colocar dados importantes e eles vão trazer para a gente sofisticação e análises. E hoje o que eu vou falar um pouco muito é como é que a gente traz de um para o outro. Então como é que eu transformo toda essa visão, todos esses inputs em realmente essa sofisticação de negócio. Então, basicamente, a forma de trazer, né, não é novidade para ninguém, mas é em relação a uma camada de estruturação e processamento desses dados. E a pergunta principal aqui é, como que a gente faz isso, né, em um ambiente complexo, multidimensional, como é que a gente garante essa organização e essa estruturação de uma forma que vai trazer valor para o nosso negócio? Acho que o primeiro ponto aqui, é o ponto que eu mais gostaria de reforçar, é a necessidade de ter um objetivo de negócio muito claro. Acho que assim, eu acabei minha faculdade já faz um pouco mais de 10 anos, e eu lembro que na minha faculdade a gente falava muito pouco sobre negócio. Até tinha alguma outra disciplina falando sobre isso, mas era um lado muito criativo. E cada vez mais que eu fui trabalhando em corporações, e até mesmo dentro das grandes agências, eu entendi que a gente precisa melhorar um pouco os nossos diagnósticos. Quando a gente tem uma visão muito ampla do que a gente precisa, a gente acaba ficando perdido de para que lado, para que direção olhar. Então, quando eu saio realmente de um foco de olhar para o todo e olhar para o que realmente importa, eu passo a sair um pouco desse precisa aumentar vendas, né? Que empresa não precisa aumentar vendas hoje em dia? Mas acaba sendo um KPI, um olhar muito genérico. O que esse aumentar a venda realmente significa? Será que eu preciso melhorar a minha base, aumentar a minha base? Eu preciso aumentar uma recorrência de compra? Eu preciso aumentar um ticket médio? Então, aonde está, né? A gente tem dados que, no final das contas, acabam dando essas respostas para a gente e a gente perde um pouco, a gente se perde nesse olhar e acaba ficando preso nesse amplo, preso nesse genérico. Quando a gente fala muito sobre até engajamento, sobre dados mais focados realmente, talvez até em redes sociais, será que faz sentido eu olhar só para uma taxa de curtidas? Faz sentido eu olhar para um CTR, que é, né, para quem não é do mundo do marketing, é muito um KPI que a gente acompanha para ver o quanto os clientes clicam num anúncio depois que eles são impactados. Será que eu estou olhando realmente para o meu funil de venda? Será que realmente o cliente pode estar super engajando em algum conteúdo de rede social, mas no final das contas ele está abandonando o nosso funil de venda? Então, aonde realmente está esse problema? Fidelização é um outro assunto que está sendo muito falado. Então, fidelização por si só acaba sendo talvez um termo genérico. O que significa essa fidelização? Será que faz sentido a gente estar olhando para a base toda como se fosse uma coisa só? Hoje eu trabalho numa empresa que a gente tem uma base de clientes de mais de 50 milhões de clientes que ativamente compram todos os meses.
faz sentido eu olhar para esses 50 milhões de clientes igual? Eu acho que é uma coisa que a gente, às vezes, se sente até mal de falar, não, eu vou fazer uma ação que seja focada para 10% da minha base. Mas, às vezes, esses 10% representam mais de 60% das minhas vendas. Então, quando eu direciono o meu olhar, eu acabo sendo muito mais efetiva no tipo de comunicação. Até falando um pouco sobre objetivo, não deu tempo de colocar no material, porque esse outro framework ficou pronto essa semana. No final, eu vou passar o meu LinkedIn, lá eu compartilho esse link. Eu participei de um evento no último mês que reuniu, foi o Google que organizou esse evento, alguns outros anunciantes, né, alguns outros compradores de mídia, junto com a Accenture, que é uma consultoria de dados, para até criar um framework em relação à governança de como criar objetivos de negócio. Então, assim, hoje eu não vou conseguir entrar tão profundamente em relação a isso, mas eu gosto muito de reforçar a importância de que você tem que ter uma pergunta certa para que seus dados consigam responder essa pergunta, senão, no final das contas, a gente vai acabar se distraindo e olhando para outras frentes. E no final das contas, tendo esse objetivo muito claro, a gente estando muito mais tranquilo e confortável com os nossos diagnósticos, aí sim a gente começa a olhar para a execução. Então, assim, hoje a visão principal se um criativo não é conectado ao negócio, ele vira estética. No final das contas, assim, nessas conversas que eu tenho tido também com esses líderes de negócio, eu entendo que cada vez mais quem é do marketing, quem é de dados, precisa conversar, falar a mesma língua de um CFO. Eu acho que antigamente a gente separava muito esses mundos, né? Acho que o mundo de negócio ele ficava muito longe. E hoje quem é o tomador de decisão financeira da empresa precisa entender valor no trabalho que a gente está fazendo. E acho que é muito difícil que a gente espere que o CFO, o CEO da empresa, vai entender sobre marketing. É muito mais fácil que a gente fale a língua dessas pessoas e transforme realmente todos esses dados. E assim, o marketing é um exemplo, mas isso é verdade para muitas áreas, né, dentro de empresas. Mas como é que a gente realmente começa a criar essas correlações? Então, quando eu começo a investir em uma criatividade, começo a investir em alguma outra frente, em que etapa do negócio isso está realmente afetando? Eu estou conseguindo aumentar, movimentar uma base, fidelizar essa base? O que isso significa mais à frente do negócio, né? E, no final das contas, acho que a língua financeira é a língua que vai acabar juntando todo mundo em relação a isso. E aí aqui eu queria trazer alguns exemplos, tá? De novo, muito desse mundo do marketing, mas exemplos que muito constantemente a gente acaba tendo, assim. Então, eu fiz aqui, trouxe como se fosse 2 grandes campanhas dentro do TikTok, que é uma rede que muita gente está usando agora, a gente usa e funciona muito bem. Então, assim, se eu tenho um objetivo muito claro, que é aumentar a receita gerada através do canal digital, com rentabilização de lucro, eu já estou indo para um viés muito mais específico daquela campanha. Não vou olhar só para quanto aquele criativo ficou bonito e o quanto aquele criativo está tendo de engajamento, de likes, o quanto isso gerou de seguidores para minha página. Então, assim, comparando essas 2 campanhas, hoje, assim, eu não sei quem trabalha também com esse universo, mas os próprios canais de marketing também têm IAs muito integradas ao modelo deles. E cada vez mais eles falam, mandem dados para a gente, que a gente vai entregar para quem mais vai estar apto para comprar. E assim, a gente tem feito muitos testes dentro de casa que essa IA ela vai entregar para o que acaba sendo mais fácil. Ela vai num produto que acaba talvez não tendo um valor agregado tão grande, não tendo uma margem tão grande, ela vai mandar para um cliente que talvez seja super transacional, mas que não vire realmente um cliente dentro da sua base. Então, cada vez mais a gente está saindo dessas campanhas muito de audiências abertas, criativos genéricos, e entendendo através dos diagnósticos quem são esses clusters estratégicos. E talvez isso fique mais caro. E era muito isso que eu queria mostrar nesse exemplo. Então, aqui, a gente está saindo de uma campanha muito mais geral, que muitas vezes gera muitas impressões. Então, aqui nesse exemplo, uma campanha que trouxe 250 mil impressões versus uma campanha que trouxe 175. Quando você bate o olho, né, o ROAS é a nossa métrica de retorno no investimento. É uma métrica que, assim, a métrica que a diretoria vai bater o olho e vai falar quanto que você está trazendo de retorno do investimento que a gente está te entregando. Então, assim, se você bate o olho e fala, nossa, aquela campanha ela teve menos impressões, ela teve um ROAS mais baixo, e no final das contas, talvez se eu olhasse só para esses números, ela teve uma receita igual, uma receita menor. Então, talvez se eu olhar só esses números, eu vou pensar, nossa, é uma campanha que não teve sucesso, é uma campanha que não faz sentido do ponto de vista de métricas de mídia e dessas métricas mais gerais que a gente acompanha. Mas, quando eu começo a olhar para, por exemplo, eu vou colocar num criativo, vou fazer uma campanha de produtos com uma margem de lucro maior, no final das contas, quando eu começo a olhar que o mesmo investimento talvez tenha trazido lucros diferentes aqui, né? Essa campanha mais geral impactou mais gente, teve uma receita maior, mas que no fim, num lucro bruto, trouxe um valor menor, será
que faz sentido eu continuar fazendo essas campanhas mais gerais? Será que assim, a gente não tem que começar a construir mais essas narrativas? Porque também não vai ser fácil, né? Se você entra numa empresa e você só mostra esses grandes números, pode ser que, né, se a gente não começa até a trazer um lado mais didático, de explicar que o dado por si só, ele não talvez responda a tudo, e sim a gente tem que se preocupar com a qualidade desse dado, a gente não vai gerar tanto valor dentro das áreas quanto a gente poderia estar gerando. E aí aqui eu trouxe um pouco de um exemplo interno nosso. Então a gente faz muita campanha, né, igual da Raia, da Drogasil, a maior rede de farmácias do Brasil. A gente tem algumas limitações, né? Então, por exemplo, medicamento já não é uma categoria que a gente pode falar muito sobre, a gente tem algumas limitações em relação a isso. E por conta disso a gente queria olhar para dentro da nossa categoria de perfumaria. E a gente está já com esse desafio faz um tempinho, de dentro de perfumaria, dar acho que uma ênfase maior em produtos de pele, que são produtos que são mais amplos, né? Todo mundo pode usar um protetor solar, né? Mas que trazem uma rentabilidade para a empresa muito maior. E aí, com esse desafio, então, voltando a tudo que eu falei, a gente teve que olhar mais especificamente, ter uma quebra de subcategorias. Aqui a gente está falando, né, eu trabalho num varejo que tem mais de 300 mil SKUs de venda. Então, não estou desmerecendo esse trabalho de diagnóstico, né, ele é muito complicado. Mas a partir do momento que a gente chega nesse trabalho de diagnóstico, a gente tem um objetivo de negócio claro para uma campanha criativa. Então, eu saio realmente de só vou fazer um produto, vou gerar um awareness, que também é importante, para poder ir um pouco mais a fundo e falar um pouco mais essa linguagem. Então, aqui, quais foram os passos que a gente fez em relação a esse desafio que a gente teve? O primeiro foi para olhar, né, para o que a gente já estava fazendo. Então, a gente olhou as campanhas que a gente já estava fazendo, entendeu se alguma delas já tinha um fit mais específico para esse nosso grande objetivo, se tinha algum formato ou até algum canal que a gente já acreditava mais através de testes que a gente já tinha feito. A gente foi olhar, junto com, né, os nossos atendimentos nessas grandes contas, mas também olhar muito para mercado, benchmark, de criativos. Então, quais são as boas práticas, né? Que tipo de vídeo funciona melhor para cada tipo de campanha? Será que um cliente que está no TikTok quer receber o mesmo tipo de informação no cliente que está na Meta, no cliente que está buscando no Google? Então, a gente também foi olhar para contexto, para qual tipo de informação a gente deveria estar passando. E o passo 3 foi um acompanhamento comparativo, né? A partir do momento que a gente começou a aplicar, a gente começou a fazer muitas análises comparativas entre todos esses criativos, todos esses canais. Acho que um ponto principal aqui, em relação a essa análise, esse acompanhamento, é que ele sempre tem que ter alguma coisa que eu consiga comparar. Eu acho que um outro erro comum que a gente acaba tendo eu vou lá, eu subo uma campanha e eu estou vendo ela versus ela mesma. E no final das contas eu perco muito para o comparativo em relação a isso. Eu estou vendo se aquela campanha versus o mesmo período anterior está performando mais ou menos. Eu estou vendo isso versus os objetivos específicos de negócio que elas têm como grande viés, conseguirem movimentar. E, claro, a partir do momento que eu começo a aprender tudo isso, eu preciso começar a replicar esses pontos positivos e começar realmente a executar de uma forma muito mais sofisticada. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos do que a gente efetivamente fez a partir do momento que a gente começou a estudar isso. Então, a gente ativava praticamente todos os canais. Então, eu ativava campanhas de Google que entregavam para todos os inventários. Entregava também para todos os inventários da Meta, tanto em Instagram quanto em Facebook. Entregava para TikTok. Quando a gente começou a olhar mais no detalhe, mas e o que aquilo estava vendendo, né? Dentro de cada um desses canais, no final das contas, o que isso gerava de percepção de valor para o usuário? A gente viu que talvez o Google inteiro não fosse tão interessante assim. A gente saiu de olhar, e aqui é uma coisa que o próprio Google, quando ele vai direcionar, ele fala, não, coloca as campanhas em todos os inventários, a nossa IA entende do consumidor, a gente vai entregar. A gente viu que se a gente forçasse uma entrega em Google Shopping, a gente conseguia ter uma penetração de venda dos produtos que a gente gostaria de vender muito maior do que quando eu entrego na mão da IA, mesmo que a rentabilidade geral da campanha talvez não fosse tão boa. Então, a gente foi muito até rebelde, vamos chamar assim, dentro das boas práticas ali dentro do Google para poder entregar alguma coisa. Quando a gente olhou, por exemplo, o inventário de Meta, a gente entendeu que Instagram entregava muito mais e tinha um fit maior com o assunto do que o Facebook, por exemplo. E o TikTok já era um canal que a gente vem crescendo bastante e que estava entregando resultados super positivos, inclusive em relação a isso. A partir daí, a gente começou a fazer criativos que são muito diferentes em relação a cada um dos canais. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Então, o Google, por exemplo, quando eu estou buscando alguma coisa no Google Shopping, eu quero saber de preço. Então a gente começou a
afunilar muito mais quais tipos de produto a gente estava oferecendo. A gente começou a fazer muito mais contato com o time comercial para poder garantir que a gente estava dando boas ofertas para produtos que fariam sentido, que estavam trazendo uma boa rentabilidade. A gente acabou olhando até muito para marcas próprias, né? Hoje dentro da RD a gente tem a Needs como a nossa marca própria, que acaba tendo uma rentabilidade muito maior e a gente tem até uma exclusividade, não vende mais lugar nenhum que não só o nosso. A gente estava dando o foco que a gente poderia dar pensando em rentabilidade de uma forma geral, então a gente começou a fazer isso muito mais na prática. Quando a gente olha para TikTok, o cliente que está no TikTok, ele não quer que a jornada dele de entretenimento seja interrompida. Então o anúncio ele tem que entrar muito mais com esse viés dessa criatividade, trazer muito mais influenciadores, trazer textura, trazer exemplos, trazer rotina. Então a gente foi para um lado completamente diferente de criativo quando a gente fala desse canal. E quando a gente fala de meta, aí sim, a gente acabou entregando também para campanhas de catálogo, ele tem inventários ali dentro do Instagram que acompanham o cliente dentro dessa jornada e que acabou tendo um resultado super positivo. E aí quando a gente olha para resultados, eu trouxe em taxas e comparativos, né, e não em números reais, de novo, se eu batesse o olho nessa campanha que a gente fez, só num olhar de ROAS, só num olhar de retorno do investimento geral, ela era uma campanha ruim. Eu trouxe um ROAS 10% menor. Né? E assim, hoje, quando eu tenho que até reportar os resultados para a minha diretoria, para o meu vice-presidente, se eu levo só esse número, que é o número que eles estão acostumados, talvez a campanha não fosse um sucesso, muito pelo contrário. Ele ia tirar dinheiro ali da área para poder colocar em algum outro lugar que, olhando só para esses KPIs, a gente teria um retorno mais positivo. Mas quando eu olho realmente que isso estava muito alinhado com os objetivos de negócio da empresa, que a gente estava conseguindo crescer a penetração ali de pele dentro das vendas de perfumaria, essa campanha teve 20 pontos percentuais a mais dentro da categoria que a gente estava realmente querendo alavancar. E quando eu olho para um ROAS agora quase que fracionado, olhando especificamente para o nosso objetivo, realmente ele trouxe um resultado muito maior e o lucro, no final das contas, também foi mais positivo. E aí, no final das contas, a gente conseguiu entender que era uma campanha que trouxe um resultado super positivo, uma campanha que conseguiu responder a um objetivo de negócio muito mais claro. A gente até mudou muito a forma de reportar dados. Acho que os dados, se a gente vai muito para um lado de funil, muito genérico, no final das contas a gente estava vendo que tinha muito valor no que a gente fazia dentro da mídia e que não estava sendo levado para o grande, o board, a diretoria da empresa. E aí, recapitulando um pouco, acho que muito do que eu trouxe aqui, acho que, de novo, a importância de ter uma organização desses ambientes de dado, elas levam muito para que a gente consiga definir claramente um objetivo. Então, de novo, eu ainda acho que esse é o principal ponto de tudo que eu falei aqui. A gente tem que entender muito do negócio que a gente está, a gente tem que sair, assim, acho que para sofisticar a gente tem que dar um passo para trás e cada vez mais entender contextos, entender áreas, entender as necessidades, o que está doendo, para posicionar tanto a nossa comunicação quanto as áreas que a gente trabalha em relação ao negócio, em relação aos principais objetivos da empresa. Apenas a partir disso a gente consegue fazer esse direcional integrado e acompanhar constantemente, reaplicar esses nossos resultados. As coisas mudam muito, né? Essa semana eu também estive com o Dan Taylor, que é o VP de mensuração global do Google, e ele trouxe um ponto que foi muito interessante, assim, que me deixou pensando sobre os últimos 5 anos em relação a dados, né? Acho que 5 anos atrás, se a gente tivesse num evento parecido com esse, a gente estaria falando muito sobre LGPD, sobre não tentar proteger a identificação do usuário, sobre como é importante anonimizar dados da internet. Nos últimos 5 anos, com esse boom de IA e das pessoas, elas estão tão acostumadas a buscar no chat GPT e o chat GPT saber de tudo da vida dela, que agora, para tudo, o cliente ele espera uma hiperpersonalização. Então, a gente saiu de uma era de ter essa preocupação tão grande de ser anônimo para uma era de que quanto mais dados a gente tiver da jornada do usuário, a gente consegue oferecer uma resposta melhor. Quem procura no Google hoje não está mais tão direcionado, ele quer ouvir opiniões. E cada vez mais é importante a gente estar dando esses passos para trás para entender a jornada, porque se a gente entende algo que a gente fez como uma jornada definitiva e única, pode ser que daqui 3 anos o comportamento e a expectativa desses nossos clientes, o cliente de todas as empresas, elas têm em relação ao que a gente está oferecendo. E isso pode ser tanto em relação a produto, mas também em relação à comunicação, que é muito o foco do que eu tenho trazido aqui, né? Então é isso, espero ter conseguido trazer algum ponto. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa, eu não consegui ser tão profunda, mas fiquem super à vontade para falar comigo também.
no meu LinkedIn. Se alguém quiser me procurar também depois aqui no evento, eu estarei. E é isso, muito obrigada.